Você vê, Sileide, estamos aqui tentando fazer contato, manter contato também com o deputado federal Josemar Schreiner, do DEM. Ele que é vice-líder da base do presidente Bolsonaro lá na Câmara, um dos vice-líderes, mas ele está atendendo a chamada, depois já sai. A gente vai tentar fazer aqui, manter esse contato com o deputado federal Josemar Schreiner. Agora sim, não sei se me ouve. Oi, deputado, bom dia. Bom dia Rubens, bom dia Sileide, bom dia a todos os amigos da Sagres. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente em áudio e vídeo. Deputado, como é que a base bolsonarista, o senhor também, mas enfim, como vice-líder da base, recebeu essa decisão do ministro Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula, deputado? São essas decisões do Supremo Tribunal Federal que normalmente geram muitas contestações, muitos questionamentos de uma decisão monocrática. Claro que aqui a gente não vai entrar no mérito das questões, mas de um processo julgado em primeira instância, julgado em segunda instância, né, no TRF4 em Porto Alegre, e também pelo STJ. E, de repente, numa decisão monocrática do ministro Fachin, coloca tudo isso por água abaixo. Agora, é claro que ainda existe aí o julgamento da segunda turma e também o julgamento do pleno do Supremo Tribunal Federal. Ontem ainda eu ouvia uma entrevista do ministro Marco Aurélio de Mello, né, as pessoas questionando a ele o que ele achava, como que ia ocorrer. E ele falou, olha, isso é muito difícil porque cada cabeça é uma sentença. Então, portanto, muitas vezes essas decisões do Supremo Tribunal Federal é que tem gerado muitas contestações e muitos questionamentos em toda a sociedade brasileira. Mas já não está algo assim claro, definido, que de fato o ex-juiz Sérgio Moro não era competente para julgar os processos do ex-presidente Lula? E mais, há inclusive o questionamento para a suspeição dele para os julgamentos da Operação Lava Jato como um todo. Isso já não está claro, e agora a decisão é se ele se anula só os processos do ex-presidente Lula ou todos da Operação Lava Jato. Nos parece que essa é a situação em que está o Supremo, que já é algo demonstrado com as gravações, com as mensagens e com a própria questão do foro, né, de Curitiba e não Brasília ou Rio de Janeiro, no caso do Petrolão. Enfim, alguns argumentos que já deixam claro que o ex-juiz Sérgio Moro não era competente para esses julgamentos, deputado. Olha, Rubens, acho que são duas situações bastante distintas, né? A primeira é da competência do foro, que é a decisão do ministro Fachin, onde ele coloca que o foro de Curitiba não era adequado para fazer o julgamento, haja visto que lá estava sendo julgados todas as questões ligadas à Lava Jato. E, notadamente, a questão do triplex e também do sítio, né, de Atibaia. E aí vem o grande questionamento. É claro que eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, não sou jurista, não entendo muito da área, mas da onde vem, no caso, os recursos, se não é da Petrobras, né, em relação ao sítio, em relação ao apartamento do Guarujá, né, não são ligados à Petrobras, então esse é um questionamento. Outra questão é em relação à suspeição do ministro Moro, que entrou ontem em julgamento. O ministro Gilmar Mendes colocou em apreciação a questão da suspeição do ministro Moro em função do vazamento daquelas mensagens. É um outro processo que, inclusive, ele está sob estado, hoje ele está sob vistas, né? Foi pedido vistas ontem desse processo. Então, são dois processos distintos. Deputado, independentemente desse debate aí, o fato é que a partir de ontem o quadro político mudou, né, com a elegibilidade do Lula. E aí, como é que foi a repercussão política desse fato no Congresso Nacional, especialmente aí na base do presidente Bolsonaro? Eu penso que a partir desse momento, e a repercussão foi exatamente essa, que se polariza o debate, né? É claro que quem escolhe adversário tem medo da batalha, então não há, nesse momento, de forma nenhuma, essa questão de debate de candidaturas, mas a polarização do debate, sem dúvida nenhuma, inibe bastante também o debate mais moderado, o debate de centro-direita, centro-esquerda, né? Portanto, a partir de agora, provavelmente nós veremos aí um debate mais extremado, né, de direita
e de esquerda, fazendo com que muitas vezes até as forças de centro percam força. Ou não, né? De repente isso pode surgir aí uma terceira força e a população brasileira entender que esse é o debate. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui é que nós tivemos 8 anos do governo Lula e mais 6 anos do governo Dilma, e nós vimos tudo o que aconteceu em relação à corrupção e tudo mais. E mesmo porque o presidente Lula é tipo, a gente fala na roça, Cileide, amigos ouvintes, ele é aquela árvore alta, né, que não dá sombra, ele apenas é a liderança e embaixo dele não se cria nada, né, não se cria novas lideranças aí para poder termos um debate mais afinado para o país. Pois é, o presidente Bolsonaro despontava aí com uma certa facilidade diante da dificuldade dos outros setores da esquerda e do centro de indicar um candidato competitivo, né, para a reeleição dele. A reentrada aí do Lula cria dificuldades para ele, já que o Lula é um candidato com potencial eleitoral alto? Eu penso que não. Eu acho que eu já disse isso, quem escolhe candidato tem medo da batalha, né? E não é esse o ponto que se diz. E agora é claro que ocorrendo aí as coisas correndo da forma que nós estamos vendo, com certeza vamos partir para um debate onde nós vamos avaliar no Brasil aqueles que querem a volta, né, da corrupção, aqueles que querem a volta daquilo que ocorreu no Brasil, ou esse Brasil que nós estamos vendo desde 2 anos e pouco para cá, onde a infraestrutura melhorou, onde o setor agropecuário vem dando as respostas necessárias ao Brasil. Aliás, o único setor que conseguiu crescer perante essa pandemia enorme que aflige o nosso país e o mundo, e é um setor que vem dando respostas, acima de tudo, podendo alimentar a população brasileira e gerar mais de 100 bilhões de superávit na balança comercial. Eu acho que o que está em debate é isso, é o Brasil que dá certo ou aquele Brasil dos escândalos da Petrobras, o Brasil dos escândalos que nós vivemos durante os 14 anos de governo do PT. Deputado, há também um outro Brasil que a gente está vendo aí agora, que é o Brasil da pandemia, né? É uma crise muito forte. Nós estamos aí ontem com recorde de mortes, mais de 1.900 pessoas perderam a vida para a Covid só ontem, mais de 266 mil mortos no Brasil, o contágio sem controle e não há vacinas. Tanto que não há vacinas que o próprio Congresso Nacional deu 24 horas de prazo para o ministro Pazuello esclarecer, né, fazer um cronograma sobre a vacinação. Esse Brasil também não é um problema sério aí, a reeleição do presidente? Essa questão da pandemia, ela é uma questão que talvez ela tivesse tido outra forma de tocar ela. Quando houve a politização lá atrás, né, desse debate, perdemos tempo com isso, né? Isso não é bom e talvez o resultado a gente possa estar vendo aí. Agora, o importante disso tudo é que nós nos abracemos todos olhando na mesma direção. E o Congresso Nacional vem fazendo isso. O Congresso Nacional, o ano passado, vocês acompanharam as inúmeras matérias que nós aprovamos, tentando ali minimizar os efeitos negativos da pandemia, auxílio emergencial, apoio às empresas, auxílio desemprego, enfim. Foram mais de 700 bilhões de reais que foram injetados na economia brasileira pelo governo federal. Apoio aos municípios, apoio aos estados, aqueles que perderam com FPM, com FPE, com ICMS, tudo isso foi reposto pelo governo federal. E é claro que esse debate em relação, e eu vejo isso, a vacina como uma solução, né? Nós não enxergamos uma solução no curto prazo, uma outra alternativa a não ser a vacina, né? E talvez houve sim um atraso em relação a isso, quando se discutia, né, quando nós ficávamos naquele questionamento. E hoje nós temos que recuperar esse tempo perdido, olhando todos na mesma direção para buscarmos a vacina. Eu vejo aqui em Goiás mesmo grupos empresariais preocupados, ajudando os prefeitos, enfim. Essa é a busca incessante que nós temos que ter. Houve ontem um contato ainda do presidente Arthur Lira com o embaixador chinês, no sentido que nós pudéssemos estar trazendo mais o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, ou mesmo produzindo aqui no Brasil. O Brasil tem uma capacidade muito grande de produção de vacina. Esse é o momento onde nós temos que sim estar buscando
buscando essa solução. Eu, particularmente, não vejo outra solução a não ser a vacinação em massa da população brasileira. Pois é, essas ações que o senhor citou aí foram todas ações do ano passado que foram articuladas pela antiga mesa da Câmara dos Deputados. Neste ano, a resposta o que a Câmara deu de resposta que considerou emergente, urgente no Brasil? A declaração, a independência do Banco Central, que foi o projeto que a Câmara se dedicou a votar este ano, e depois a tentativa de mudar as regras de imunidade parlamentar. Quer dizer, podem ser projetos importantes, mas não são importantes para o Brasil neste momento. E ontem aprovou a PEC emergencial na madrugada, e essa PEC reduz substancialmente os recursos para a ajuda emergencial. Quer dizer, a ajuda emergencial que chegou a R$600 no ano passado, ela vai ser de no máximo R$250. Não está faltando também, por parte da Câmara, a mesma ajuda que deu ao Brasil no ano passado, neste ano? Eu acho que vale um reparo, Cileide, quando você fala da questão da imunidade parlamentar. São dois pontos que estavam ali sendo discutidos. É claro que, quando veio a PEC, ela veio com alguns outros ingredientes que não estavam dentro daquele parâmetro. Mas os dois pontos que nós precisamos colocar primeiro, as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Isso precisa ser orientado, tanto que nós vimos ontem a decisão do ministro Fachin, ontem, e também a questão do crime inafiançável. O que é crime inafiançável? Deixar muito bem claro. Crime inafiançável é crime de racismo, de atos de terrorismo. Então, isso deixar muito bem claro na Constituição o que é crime inafiançável. Com relação às matérias que estão tramitando na Câmara Federal, eu ouvi o deputado Rubens Ottoni anteriormente colocando, estava ouvindo a entrevista dele, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, mas a PEC emergencial ela visa exatamente isso, buscar espaços fiscais para que o governo federal ele possa dar esse auxílio, para que ele possa retornar com esse auxílio hoje, dentro da medida do possível, de R$250. E é importante nós ressaltarmos que a PEC emergencial, e hoje, às vezes a população não sabe, mas hoje 94% do orçamento da União é engessado. 94% ele já são gastos determinados em todas as áreas. E a PEC emergencial, ela cria um gatilho onde o governo federal ele possa ali cortar benefícios fiscais, possa buscar diminuir despesas correntes, possa diminuir carga horária do funcionarismo público dentro do acionamento desse gatilho, o que vai ser muito importante para buscarmos espaço fiscal para o auxílio emergencial e para outras ações extremamente importantes. Agora, é importante nós ressaltarmos que nós temos um orçamento para ser seguido. Nós temos a lei do limite do teto dos gastos, a regra do ouro, que não pode ser superada. Então, portanto, esse é o momento onde nós temos que estar atentos a tudo isso e, é claro, que se necessário for, aprovarmos outras matérias de apoio a toda a sociedade brasileira. Agora, é importante nós ressaltarmos que o ano passado, os 700 bilhões, foi um gasto extremamente importante, um investimento muito alto que o governo federal foi feito e que o Tesouro Nacional e que a arrecadação hoje e que a economia do Brasil não permite que se avance muito nisso, porque senão você piora ainda mais a situação fiscal e, consequentemente, de toda a economia brasileira. Deputado, o senhor também é presidente da FAEG, continua na FAEG, a Federação da Agricultura, e ontem a FAEG fez divulgou um documento sobre a precariedade das rodovias goianas em 60 lugares. E isso num governo do qual o senhor participa, do senhor é aliado do governador. É o mesmo problema? Me pareceu, vendo que a FAEG reclamava e denunciava nos governos anteriores. Não melhoraram as estradas neste governo? Cileide, amigos ouvintes, eu acho que uma coisa é você apontar os problemas, abraçar ele e buscar resolver. É isso que nós estamos fazendo. Para você ter uma ideia, hoje, os produtores rurais do estado de Goiás estão ajudando a resolver os problemas, de braços dados com o governo.
Porque é muito simples você gravar um vídeo dizendo que tem um problema, você buscar ali, através de um depoimento, você dizer que aquela situação não está adequada, né? Então, nós temos uma malha viária extensa no estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado pegou o estado, no primeiro ano, uma precariedade muito grande fiscal, né? O ano passado com pandemia, e agora nós todos estamos trabalhando num projeto para que nós possamos recuperar rodovias, para que possamos construir pontes, e isso vem sendo feito. O setor privado ele tem ajudado com projetos, doado projetos aos estados, para que a gente possa ajudar a se desenvolver. Agora, claro que é parte nossa, e nós criamos aqui um aplicativo chamado Rodopontes, onde qualquer cidadão comum ele pode detectar um problema de um buraco na estrada, de uma ponte ruim, de qualquer coisa, e colocar ali no Rodopontes, e isso está muito claro para toda a sociedade de problemas que nós precisamos resolver. Então, muitas vezes, em vez da crítica, nós estamos buscando a solução em conjunto, porque não existe milagre, né? Então, nós estamos de braços dados com a Goinfra, com o presidente Pedro Salles, com o próprio governador Ronaldo Caiado, que é do setor que conhece bem a situação, e buscando se resolver essas situações. E eu acredito que num curto espaço de tempo nós vamos ter aí uma nova realidade. É claro, como eu digo, a malha viária é muito grande, os recursos são escassos, mas definitivamente nós temos que buscar a solução. Só para você ter uma ideia, na GO 116, eu vou citar uma das muitas que estão sendo trabalhadas, mas só dentro da GO 116 que liga Formosa, que vai por baixo ali do Vale do Paraná, embaixo ali da Serra de São João da Aliança, de Alto Paraíso, e sai lá em Teresina, são 25 pontes em estado precário que vão ser todas construídas. E o que isso vai gerar de positivo para a população e para a sociedade goiana? É uma região que vai produzir, que vai gerar emprego, que vai gerar renda e que até agora não produzia em função da falta de infraestrutura. Então, é um modo diferente de ser, onde existe uma participação ativa dos produtores rurais. E aqui eu quero, de viva voz, agradecer a todos esses que estão acreditando nesse projeto, né, e que cria uma situação totalmente diferente em relação ao que nós vimos até agora, que é aquele sentimento do pertencimento. Se eu ajudei com R$100 a fazer um projeto para pavimentar uma rodovia, para fazer uma ponte, ela me pertence. Ela não é do governo, ela é da sociedade. Então, é uma mudança e uma quebra de paradigma que nós estamos fazendo. O mesmo eu cito com relação à segurança rural. O Batalhão Rural foi criado e hoje diminuiu em mais de 50% a questão do roubo rural, a questão dos assaltos às propriedades rurais, o que é muito importante. O produtor goiano, o trabalhador goiano, ele não conseguia mais dormir na propriedade. A hora que anoitecia, ele pegava o seu carro, a sua moto e ia embora para a cidade de medo de ser assaltado, de ser roubado, de ser assassinado. E com a criação do Batalhão Rural, criou-se uma nova filosofia, né, onde a polícia militar presente nas propriedades, fazendo parte ali da convivência, mudamos toda essa realidade. E nós vamos avançar ainda mais, né, de braços dados, buscando a solução. O problema não é do governo, o problema é nosso, o problema é da sociedade. E é assim que nós enxergamos que nós devemos avançar, abraçados em busca da solução. Pois é, mas eu me lembro que em janeiro de 2019, quando o Caiado tomou posse, que teve um evento lá no Sudoeste, que vocês apresentaram também ao governador a situação das estradas, pediram que tinham sido entregues ao novo governo. E eu queria saber o seguinte, a situação hoje é igual à de 2019? Ela avançou, melhorou. Agora, eu já disse e vou repetir mais uma vez. No primeiro ano, a questão fiscal, a situação do Estado era caótica, né? Muitas dívidas, muitos problemas. O ano passado, nós tivemos a questão da pandemia, que também tomou muito tempo e muito recurso, né? E agora, esse ano está sendo preparado, mas os reparos estão sendo feitos, as parcerias continuam, muitas prefeituras estão também participando, os produtores, enfim. Nós estamos avançando para que cada vez mais a gente possa melhorar. E se Deus quiser, o ano que vem nós vivemos uma nova realidade com regiões que muitas vezes estavam abandonadas, esquecidas pelo Estado há 30 anos. Nós precisamos conhecer a realidade de Goiás para nós podermos fazer uma avaliação. Muita gente querendo, eu particularmente já visitei lugares onde nem leite as pessoas estavam produzindo. Eu cheguei lá, produtores, o que vocês estão vivendo do quê? Vocês não estão produzindo leite? Não, nós não estamos conseguindo escoar a produção.
Mas vocês estão vivendo de quê? Estão vivendo de criar uma galinha, um pé de mandioca. Pô, isso é cidadania para quem está lá na roça? Por que esse abandono? Então, isso tudo está sendo dentro desse projeto, dentro desse pacote, buscado se resgatar para dar dignidade, mas não só dignidade àquelas pessoas. Geração de emprego, geração de renda, geração de riqueza e, acima de tudo, qualidade de vida a todos os cidadãos goianos. Rubens. Deputado, é isso. Obrigado aqui pela entrevista. Deputado federal José Mário Schreiner, presidente da FAEG também. Um abraço, bom dia, bom trabalho aí, deputado. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cileide. Um abraço a todos os amigos ouvintes. Foi um prazer muito grande participar dessa entrevista na Sagres. Abraço, obrigado aqui pela disponibilidade em áudio e vídeo, a entrevista com José Mário Schreiner, deputado federal pelo DEM aqui de Goiás, avaliando aqui inicialmente na entrevista, além de outros assuntos também, a decisão do ministro Fachin de anular as condenações contra o ex-presidente Lula. Antes conversamos com o deputado do PT, Rubens Ottoni, e também com o deputado da base do presidente, né, vice-líder da base bolsonarista na Câmara, o deputado José Mário Schreiner. Destaques à íntegra das entrevistas você confere lá no nosso portal, o sagresonline.com.br.